Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Falaremos hoje de Portugal, da Ucrânia e do Brasil, que são temas importantes da atualidade. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim. E, muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos, peço-lhes para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que potencia a nossa capacidade de audiência. Falamos então de Portugal. E falamos de três temas importantes, muito brevemente, mas três temas importantes que não deixamos de assinalar. O primeiro tema é o da habitação, que é um tema neste momento essencial para o país. O país está a sofrer uma crise enorme, com as pessoas a saírem forçadas do interior das grandes cidades, particularmente de Lisboa e do Porto, mas não só. O problema já se está a sentir em cidades mais pequenas, como Famalicão, por exemplo, aqui perto do Porto, ou outras cidades que estão na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente o Barreiro, por exemplo. Esse problema está a ser enfrentado pelo Governo com paliativos e não com aquilo que devia ser, que era um medicamento forte. Isto é, estão-se a utilizar aspirinas onde era necessário antibióticos. Por isso, este fim de semana vamos ter manifestações em defesa do direito à habitação em Lisboa, Porto, Coimbra, Setúbal, Braga, Barreiro, Aveiro e outras cidades. E era importante que as pessoas se juntassem nessas manifestações para que o Governo as ouvisse, porque o país não pode suportar mais estes aumentos do custo da habitação, que tem várias causas. Uma delas é a compra de casas por estrangeiros, compra essa que já foi proibida em países como o Canadá e a Dinamarca. Não se percebe porque é que não é proibida aqui em Portugal, porque está a ser uma causa da inflação na habitação terrível, porque os estrangeiros, um americano pode comprar aqui uma casa a preços que são elevados para Portugal, mas são baratos para os americanos. Outra razão é a expansão do alojamento local. O alojamento local retirou da oferta de habitação inúmeras casas e aquilo que fez foi, sobretudo, fomentar o turismo barato. O país já está com um elevado nível de turismo. O turismo é, neste momento, uma das grandes fontes de receita do país e, inclusivamente, é também uma das grandes razões de incómodo dos cidadãos portugueses nas principais cidades do país, particularmente nos centros de Lisboa e do Porto. Ora, aquilo que interessa é, sobretudo, turismo de qualidade e, para isso, o alojamento local que fomenta o turismo barato deve ser substituído pela construção de hotéis, fomentando o turismo mais caro, que neste momento é o que interessa ao país. É um pouco desagradável estar a falar nisto, mas realmente o país que tem tantos turistas como está a ter Portugal, que daqui a pouco está a se aproximar de países como a Espanha, ou como a Itália, ou como a França, no que toca à quantidade de turistas que entram neste país, tem de limitar o turismo em prol do bem-estar dos próprios cidadãos portugueses. E essa limitação tem de ser através, precisamente,
da restrição da oferta o mais possível. E essa restrição da oferta faz-se precisamente diminuindo a oferta de alojamento local e aumentando a oferta de hotéis, porque o alojamento local, aquilo que faz, no fundo, é substituir-se aos hotéis e, portanto, fomentar o turismo barato. E limitando o alojamento local, pois limitar-se-á, certamente, o preço das rendas de casa, limitar-se-á o preço da habitação, no que toca à compra e venda, e os portugueses ficarão a beneficiar. Por outro lado, é essencial que o próprio Estado, de uma vez por todas, assuma o seu papel de fomentador da habitação social, porque o mercado não vai resolver os problemas da habitação social. É óbvio que eu tenho exemplos. Um exemplo, por exemplo, quem tem um terreno para venda para a construção, por exemplo, de uma vivenda, um terreno no valor de 100 mil euros, se quiser construir uma vivenda, gastará cerca de 300 mil euros. Terá que vender essa vivenda por 400 mil. Tem alguma dificuldade em vender essa vivenda a portugueses. Ora, isso ocorre porque o preço da construção aumentou também extraordinariamente. Ora, se isso sucede, tem que ser, por um lado, o Estado a fomentar a construção da habitação a custos controlados para que as classes médias, sobretudo as classes médias baixas e os mais pobres, tenham acesso à habitação. De qualquer modo, é importante que todos estejam presentes nestas manifestações nas principais cidades do país em favor do direito à habitação. De seguida falamos-lhe da TAP, desta saga da TAP. No fundo, aquilo que vai suceder é que de privatização em privatização, e esta salvo erro, a quarta privatização tentada da TAP, tudo indica que a TAP de privatização em privatização se vai encaminhar para a destruição. Repare-se que a privatização começou com um governo de António Guterres no princípio do século, depois essa privatização ficou frustrada porque a compra estava negociada com a Swissair, mas a Swissair acabou por falir. Veio depois, em 2012, um governo de Passos Coelho a tentar a venda a Abramovich, o dono da Avianca brasileira, também falhou. Veio depois a privatização a favor da Atlantic Gateway de David Neeleman e Humberto Pedrosa, que deu naquilo que nós sabemos. Agora, esta privatização vai dar também naquilo que nós esperamos, isto é, no fim do hub da TAP em Portugal, no governo de Passos Coelho, a privatização para a Atlantic Gateway garantia o hub da TAP apenas por 10 anos, e agora não se sabe, será por 20? Isto é, daqui a 20 anos temos a garantia de que a TAP já não tem o hub de Lisboa e que Portugal deixará de ser o centro de inúmeras atividades. Aquilo que interessa a muitas companhias é, sobretudo, neste momento, a aquisição da TAP Manutenção. A TAP Manutenção tem um know-how importantíssimo e não nos custa acreditar que, ficando com a TAP Manutenção, separando a TAP Manutenção da TAP Aviação em geral, que depois fique com o know-how e a TAP acabe por ser, no fundo, numa fase posterior, vendida ao desbarato, porque já
conseguiu obter para os privados os objetivos que elas tinham. Por um lado, destruir o hub da TAP, fazer com que as rotas que servem particularmente o Brasil, a África, deixem de funcionar e que funcionar com a TAP, claro, e que a TAP seja substituída por qualquer outra companhia, a Lufthansa ou a Iberia ou qualquer outra companhia que adquira a TAP. Vamos falar agora também da Ucrânia e, muito brevemente, do escândalo que foi a homenagem a um nazi no Parlamento canadiano. Como é óbvio, essa homenagem foi proposta pela Ucrânia e esse nazi, membro das SS, condenado pelo Tribunal de Nuremberg e que se refugiou no Canadá. O Canadá tem servido de refúgio a imensos nazis. Repare-se que essa saudação a um nazi foi saudada por grupos de nazis que pululam no Canadá. E isso revela bem a qualidade do regime de Zelensky. Como revela bem o facto de os serviços secretos ucranianos estarem a perseguir e a torturar, nomeadamente, gente da oposição ao regime de Zelensky. O regime de Zelensky é tudo menos um regime democrata e isso tem de ser dito. A NATO, os Estados Unidos não estão a defender a democracia na Ucrânia. A NATO e os Estados Unidos estão a defender um regime protofascista de Zelensky, um regime que é dominado por um oligarca, Ihor Kolomoisky, que é o patrão, na realidade, é o patrão de Zelensky e que tem no governo de Zelensky os seus ministros, um regime corrupto, como demonstram o afastamento dos ministros da Defesa, da vice-ministra da Defesa, de governadores regionais, de imensa gente que está ligada à corrupção. Os Estados Unidos estão a levantar agora problemas porque percebem que o seu dinheiro está a ir para a corrupção e percebem que, inclusivamente, estão a pagar a soldados que não existem, como sucedeu com o Afeganistão. Provavelmente aquilo que irá suceder no futuro é esta caricatura do Afeganistão. Os Estados Unidos vão abandonar a Ucrânia e depois aquilo que virá é a ligação da Ucrânia à Rússia, como está a suceder atualmente. Os Estados Unidos combateram os talibãs, primeiro apoiaram os talibãs no Afeganistão, depois combateram-nos quando eles tomaram o poder e com o caso Bin Laden. Foram derrotados e agora os talibãs, curiosamente, estão a voltar-se para a Rússia. É o cinismo das relações internacionais e a incompetência total dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que destruíram o Nord Stream, o gasoduto que fornecia gás da Rússia para a Alemanha. Sabe-se agora que foi o próprio presidente Biden que deu ordem para a destruição, para esse ato terrorista de destruição do gasoduto, precisamente para diminuir a concorrência da Alemanha nos próprios Estados Unidos, no contexto mundial. E é por isso que a Alemanha está numa recessão. Já é um ano seguido de recessão que a Alemanha está a passar. Já no último trimestre de 2022 tinha sofrido uma recessão. Agora, nestes 3 trimestres de 2023, está em recessão e está a arrastar o conjunto da Europa para uma recessão. Porque é isso que querem os Estados Unidos. É enfraquecer a capacidade competitiva da Europa, destruírem a indústria europeia para fazerem com que a indústria americana tome conta da Europa, como já está a tomar conta no que toca aos aspectos militares. É um crime, trata-se de um crime grave,
de um ato de terrorismo internacional patrocinado por Biden, imaginemos agora que a Rússia retaliava e aquilo que fazia, por exemplo, seria destruir os gasodutos que vêm do Norte de África para a Espanha, ou destruir os cabos submarinos que vão da Europa para os Estados Unidos. Eram atos de terrorismo que só podem ser condenados pela comunidade internacional, mas que os Estados Unidos deram origem a eles com o seu comportamento contra as leis internacionais. Eles negam que tenham sido eles, mas é óbvio que foram eles que o fizeram. Biden, junto de Scholz, disse claramente que não aceitava mais a continuação do fornecimento de gás à Alemanha. Scholz aceitou isso. Scholz é um subserviente. A Alemanha não aceitou isso com a senhora Merkel, mas este chanceler Scholz, que se diz social-democrata, é apenas um liberal, é apenas um acólito dos interesses americanos. Finalmente, o Brasil. O Brasil, que neste momento atravessa um período importantíssimo da sua história. O cerco está-se a fechar junto de Bolsonaro. Mauro Cid já delatou, Heleno foi interrogado na Comissão Parlamentar de Inquérito, viu-se a cobardia do general Heleno, Braga Neto está a ser intimado para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, isto é, todos os mais íntimos de Bolsonaro estão a ser entregues à justiça brasileira. E certamente que no final disto tudo será mais que comprovado, porque é evidente, todos nós compreendemos que é assim, todos nós sabemos que é assim, que Bolsonaro é um criminoso contra o Estado. Foi ele que esteve na origem da tentativa de golpe de 8 de janeiro para se manter no poder, e ele é um criminoso de delito comum, nomeadamente com as joias, com o enriquecimento ilícito através da compra de inúmeros imóveis em dinheiro, através de inúmeros subterfúgios que ele usou. O Brasil espera-se que venha a ser limpo no próximo ano, que Bolsonaro seja preso. A justiça não tem pressa, a justiça faz-se com segurança. O Supremo Tribunal Federal está a atuar com inteligência, com segurança, e isso vai levar, inevitavelmente, à prisão de Bolsonaro no próximo ano. A prisão de Bolsonaro terá necessariamente uma grande repercussão nas Forças Armadas brasileiras, que têm de ser limpas das suas maçãs podres. E também nas igrejas neopentecostais, que têm que ser, de uma vez por todas, criminalizadas pela sua atuação criminosa no Brasil. As igrejas neopentecostais são fontes de burlas sistemáticas, de utilização do sofrimento das pessoas em benefício dos seus bispos, dos seus pastores. E isso tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Esperamos que o Brasil, para ter futuro, o Brasil do Lula, tenha a coragem de fazer isso. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes, mais uma vez, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. É muito, muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos.